Graça e paz, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por mais este culto de doutrina que Ele nos dá a oportunidade de realizarmos. Nós temos estudado, irmãos, o Evangelho de Mateus. Na verdade, o nosso objetivo, como eu sempre digo, é estudarmos os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Bem, irmãos, nós estamos iniciando hoje um novo capítulo desse Evangelho, o capítulo de número 27. E depois que finalizarmos esse capítulo, restará apenas o capítulo 28, né? Estamos realmente na reta final desse evangelho. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a aprendermos mais com a história dele, que o Espírito Santo vá nos direcionando para que possamos crescer, o crescimento que procede do Senhor. Amém, irmãos? Eu espero, então, que nesse momento, com toda reverência, você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E hoje, irmãos, nós vamos estudar 2 blocos. Geralmente, nós estudamos um bloco por vez, mas hoje, irmãos, há uma particularidade, porque os blocos que nós vamos estudar, eles se complementam completamente, né? E acho que até ficou redundante essa frase, mas eles se complementam. O fato, irmãos, é que nós vamos estudar o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. E na minha versão, esses 2 versículos eles têm um título: Jesus entregue a Pilatos. Na sequência, eu não sei como está na Bíblia de vocês, na minha versão, Almeida Revista Atualizada, logo depois desses 2 versículos, há um novo bloco, que seria o suicídio de Judas. Esse bloco nós não vamos estudar, tá bom, irmãos? Nesse momento. Nós vamos pular do versículo 2 para o versículo 11 e nós vamos estudar o que na minha versão é um outro bloco, Jesus perante Pilatos, que vai do versículo 11 até o versículo de número 26, tá bom, irmãos? Por isso que eu disse que os textos se complementam. É como se o escritor, né, ele iniciasse, introduzisse o relato de Jesus perante Pilatos, ele pausa, né, há um hiato, ele conta ali o que aconteceu com Judas, o terrível destino de Judas, e aí ele continua contando como foi ali o julgamento de Cristo, vamos colocar assim, diante de Pilatos, né? Como ali Cristo se portou diante de Pilatos, tá bom, irmãos? Então, basicamente, seria isso, né? Esses 2 textos, eles estão registrados em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão contar, cada um ali com a sua particularidade, esse episódio na vida de Jesus Cristo. E antes de ler com os irmãos esses 2 textos, esses 2 blocos, eu quero orar. Vamos buscar, então, a presença do Senhor para iniciarmos, então, este momento de culto. Oremos, então, irmãos. Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua soberania nas nossas vidas. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E aprove a ti, Senhor, que tivéssemos mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra, de estudarmos as Sagradas Escrituras. O meu clamor a Deus é por sabedoria. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento do alto, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras cada vez mais e mais, e que com as nossas vidas possamos glorificar o teu nome, que é santo e digno de louvor. Obrigado por tudo, ó Deus, que a tua presença se manifeste nos lares de cada família que está acompanhando este momento de culto, que está cultuando a ti. E é isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Contextualizando, né, rapidamente antes da leitura, nós tínhamos visto nas últimas semanas, né, ali basicamente a reta final da vida terrena de Cristo aqui neste mundo. O nosso irmão Júnior, há algumas semanas, ele ministrou sobre o momento em que Cristo foi traído e preso, né? Houve até ali uma tentativa de resistência por parte dos discípulos, por parte de Pedro, mais diretamente, mas Cristo, ele ali se sujeitou, né, ali àquela prisão, porque ele sabia que era a vontade do Senhor. Então, nós vimos a prisão dele, nós vimos também, há 2 semanas, né, por meio da vida do pastor, o julgamento de Cristo no Sinédrio, né? O pastor ministrou sobre essa passagem ali, onde várias verdades, né, foram distorcidas ali
para que Jesus fosse então condenado, né? Nós vimos ali aquela acusação, né, de que Cristo ele teria dito, né, que destruiria o santuário e reconstruiria em 3 dias, mas não foi exatamente isso que Cristo quis dizer, por exemplo, né? E na semana passada nós vimos ali Cristo sendo negado por um dos seus discípulos mais próximos, né, por Pedro, algo que Cristo já havia dito que aconteceria. Então, uma breve recapitulação desses últimos blocos vão nos ajudar então a compreender o próximo passo, né? Esse novo capítulo que nós vamos começar a estudar. O versículo 1 e o versículo 2 nos dizem assim, irmãos, do capítulo 27 de Mateus. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então nós sabemos que a prisão de Cristo ela aconteceu ali de madrugada, né? O seu julgamento diante do Sinédrio também aconteceu ali durante a madrugada. Se tivessem prendido Jesus e o julgado em plena luz do dia, poderia haver uma resistência maior. Talvez as multidões que sempre estavam no entorno de Cristo tentassem resistir, tentassem se opor a isso. Por isso que a intenção desses opositores foi prendê-lo e julgá-lo ali no Sinédrio de madrugada, porque Jesus ele só estava ali com os seus 12 discípulos, né, os seus apóstolos. Então, basicamente seria isso. Mas o julgamento que ali foi realizado na vida de Cristo foi um julgamento, digamos assim, apenas judeu, né? Ele foi julgado no Sinédrio, um tribunal basicamente religioso que julgava as causas religiosas, né, com base na lei mosaica, pela lei ali daquele povo. Mas nós sabemos que o veredito do Sinédrio, que aquele tribunal decidiu após o julgamento de Cristo, é que ele seria então réu de morte, que ele deveria ali pagar pelo seu crime, né, entre aspas, com a própria vida. Foi isso que eles decidiram ali naquele tribunal, né, naquele julgamento. Mas havia um problema. A pena de morte ela só podia ser realizada com o aval romano. Então, precisamos compreender que a Judéia, né, era completamente submissa ali ao Império Romano. Então, eles precisavam da autorização de Roma para executar alguém. Por isso, a pressa em levar Jesus ali a um governador romano, no caso Pilatos. Pilatos, ele era o governador da Judéia e eles precisavam ali que uma autoridade romana, né, ali consentisse, concordasse, né, ali com a execução, né, com o pecado capital, né, no caso assim, o crime capital. Então, basicamente seria isso. Então, nós sabemos que essa conspiração que os anciãos e os sacerdotes, né, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, junto ali com os escribas, com os fariseus, essa conspiração já era antiga, né? Eles já tinham essa intenção de prender Jesus, de matá-lo, eles só estavam esperando uma oportunidade, né? Tentaram por várias vezes ali enganar a Cristo, né? Pegar ali Jesus numa armadilha, né? Fazendo perguntas capciosas. E aqui eles encontraram a oportunidade e ali o levaram diante do governador. Interessante que eles fizeram isso ao romper do dia, né? Na aurora, né? Ali na manhã de sexta-feira, Jesus então ele foi levado para Pilatos. Nós vamos então fazer aquilo que eu disse, nós vamos pular agora para o versículo 11, o outro bloco que nós vamos analisar. Então, o versículo 11 nos diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então, aqui fica claro, irmãos, que os romanos eles conheciam ali as profecias messiânicas, as profecias que falavam a respeito de um rei ali do povo judeu que surgiria, né? Então, os profetas eles haviam falado sobre isso. E aqui Pilatos ele demonstra ter ali pelo menos uma ideia
de que ele conhecia, né, ali aquelas profecias. Mas o problema aqui, irmãos, é que no contexto do Império Romano, né, ali, não podia haver outro rei que não fosse o imperador, no caso, César, né? Aqui na época de Cristo, provavelmente o imperador Tibério. Então, não podia haver essa concorrência, não havia outro rei que não fosse César em todo o domínio romano. Então, alguém se proclamar rei ou alguém ser acusado de ter ali se declarado um rei era uma acusação grave, uma acusação passível de morte, né? Tanto que os outros reis que existiam, eles eram completamente submissos à vontade ali de Roma. Por exemplo, o rei Herodes, ele era completamente submisso ali à vontade de Roma e, consequentemente, à vontade do imperador, à vontade de César. E nós podemos rastrear, vamos colocar assim, a origem dessa pergunta que Pilatos fez, né? És tu o rei dos judeus? Se nós olharmos para o texto paralelo a este, em Lucas, capítulo 23, versículo 2, diz, né, que ali os opositores de Cristo ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então, essas foram algumas das acusações que fizeram contra Cristo. Olha, ele não quer que paguem impostos a César, o que era uma mentira, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foram as palavras de Cristo. E eles também o acusaram de ter afirmado ser o Cristo, né? O Messias, o rei dos judeus. Então, eles fizeram essa acusação para Pilatos e Pilatos perguntou a Cristo: tu és o rei dos judeus, né? E na versão que eu li, irmãos, na Almeida Revista Atualizada, a resposta de Cristo ela não parece ter sido muito direta. Mas se nós observarmos outras versões, a resposta de Cristo ela se torna mais facilmente compreensível por nós, vamos colocar assim. Por exemplo, na Nova Versão Transformadora está escrito que Jesus respondeu à pergunta de Pilatos, né? Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: é como você diz. Ou seja, em outras palavras, Jesus assentiu. Ele concordou: sim, eu sou o rei dos judeus. Você está certo em me perguntar isso, né? Basicamente, foi essa a resposta de Jesus. Prosseguindo então, o versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, os conspiradores, né, eles acusaram a Cristo aqui nesse versículo, e as acusações que eles fizeram, elas não são expressas. Nós podemos apenas supor que, provavelmente, foi uma repetição do que já tinha sido dito no Sinédrio. No Sinédrio, Jesus ele foi acusado ali de querer destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias, né? Essa foi uma das acusações que fizeram contra ele, quando na verdade Cristo estava se referindo ao seu próprio corpo, né? E ele não diz eu vou destruir o santuário, ele diz destruam o santuário, mas se referindo ao seu corpo. E ele diz em 3 dias o reconstruirei, porque ele ressuscitaria, né? Em 3 dias. E o outro pecado ou crime que acusaram Cristo de ter cometido foi ali a blasfêmia, né? Porque ele disse que eles veriam, né, o Filho do Homem ali assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E certamente essas outras acusações de que ele seria o rei dos judeus, de que ele impediu o povo, né, que ele impedia o povo de dar tributo a César, enfim, essas acusações também devem ter sido acrescentadas aqui, né? Mas assim, irmãos, essas duas acusações, né, a destruição do santuário e a blasfêmia, para Roma não eram crimes passíveis de morte, eles não estavam nem aí. Né? Se Cristo destruiria o santuário, se ele blasfemava contra Deus, eles não se importavam com isso. Mas as outras acusações que fizeram contra ele, negar ali o tributo a César e ali se declarar rei, essas acusações sim, eram mais perigosas para Cristo. Né? Para Roma, eram acusações mais sérias, mais graves. E aí, em conformidade com o escrito profético, Cristo ele ficou em silêncio. Isaías 53, 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro
foi levado ao matadouro e, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi acusado dessas coisas, mas ele ficou em silêncio, como o texto declarou. E Pilatos ele percebeu o silêncio de Jesus, no versículo 13. Então, lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Ele fez essa pergunta. É como quem diz: se defenda, responda. E aí vem o versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Provavelmente, irmãos, Pilatos ele nunca viu algo parecido, né? Um acusado não se defender, né? Para ele, talvez tenha sido uma novidade, algo estranho, né? E aí vem o versículo 15 e o versículo 16. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Então, na Páscoa, havia esse costume, né? Talvez um costume instituído pelo próprio Pilatos, né? Para conseguir a simpatia do povo. Mas o costume, basicamente, era deixar que a decisão popular, né? O voto popular, escolhesse um prisioneiro para ser liberto na época da Páscoa, na festividade da Páscoa, né? E Barrabás, ele é apresentado aqui. Se nós fôssemos procurar outros textos, veríamos ali que esse homem, ele cometeu alguns crimes, né? Ali o roubo, o homicídio, a insurgência, né? Então, ele foi preso por essas coisas e era um criminoso conhecido, né? Então, basicamente seria isso. Vamos continuar então a leitura, o versículo 17 e o 18. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, Pilatos ele deixou a decisão com o povo, né? E nitidamente o próprio Pilatos sabia que Cristo ele foi entregue ali por uma questão de inveja ali dos conspiradores, né? Dos opositores, daqueles líderes religiosos do tempo de Cristo, né? Eles invejavam ali, tinham ciúme da influência e da autoridade que Cristo exercia sobre o povo e por isso queriam ali se livrar de Jesus. Vem o versículo 19 então. E estando ele, no caso Pilatos, no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então a mulher de Pilatos tentou alertá-lo: olha, esse homem é justo, né? Os romanos eles acreditavam muito que os sonhos seriam presságios, né? Então, certamente, isso foi algo que mexeu com Pilatos, né? E possivelmente foi um aviso divino para que essa mulher ali alertasse o seu marido para não se envolver ali naquela situação. Mas o julgamento ele acabou seguindo. No versículo de número 20 diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então o povo foi manipulado pela sua própria liderança, né? Ali por aqueles que deveriam ser os seus guias espirituais, mas eles não tinham, de forma alguma, a percepção espiritual do que eles estavam fazendo, né? Eles ali acabaram, né, pedindo pela morte do Messias que eles haviam esperado, do Messias que eles ensinavam o povo que viria. Né? Eles diziam ao povo: olha, o Messias virá. E quando ele veio, eles influenciaram o povo para que pedissem a morte desse Messias, desse Cristo. Né? Então, eles manipularam o povo para que pedissem a libertação de Barrabás, esse criminoso, e pedissem, então, a morte de Cristo. Né? E Pilatos pareceu inconformado com isso, né? E ele nem era judeu. Versículo 21, de novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Ele perguntou novamente, né? Como se tivesse, assim, sem acreditar, né? Naquilo que o povo estava escolhendo. Então ele perguntou novamente, ele deu uma nova oportunidade para que o povo escolhesse com sabedoria, mas não funcionou. Ainda no versículo 21, responderam eles: Barrabás. E Pilatos, então, ele levantou uma nova questão. No versículo 22, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo?
E qual foi a resposta do povo para essa pergunta ali de Pilatos? Versículo 22. Seja crucificado, responderam todos. Interessante, irmãos, que poucos dias antes, né? Jerusalém, boa parte da cidade de Jerusalém recebeu Cristo em festa. Né? Quando ele entrou naquela cidade com gritos de Hosana, né? E ali bendito é o que vem em nome do Senhor. E agora, o mesmo povo de Jerusalém clamava então pela sua crucificação. E aí Pilatos, ele argumentou com lógica no versículo 23, que nos diz assim: que mal fez ele? Né, se referindo a Cristo. Perguntou Pilatos. Cada vez clamavam mais: seja crucificado. Então, depois disso, né, Pilatos ele literalmente lavou as mãos. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Então, esse ato, né, de lavar as mãos de sangue inocente, basicamente é Pilatos dizendo: olha, eu não sou responsabilizado por isso, né? Não sou eu quem estou condenando esse homem, são vocês mesmos, né? Então ele lava ali as suas mãos como se estivesse limpando, né, ali do sangue da responsabilidade, né? E aqui fica claro, né, que Pilatos ele considerava Cristo um justo. Ele perguntou que mal ele fez, depois ele diz: olha, eu estou limpo do sangue desse justo, estou inocente do sangue desse justo. Então ele acreditava na justiça de Cristo, pelo menos acreditava que Cristo não havia cometido, né, ali os crimes de que era acusado, né? Mas o que foi que o povo fez diante das palavras de Pilatos? O que foi que o povo disse? Versículo 25. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E aí, irmãos, essas palavras do povo, elas acabaram ali trazendo consequências sobre a vida deles. Basta nós lembrarmos da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Não foi muito tempo depois, né? Menos de 40 anos após estes acontecimentos, a cidade ela foi destruída pelo Império Romano, o templo do Senhor foi destruído e a população da cidade foi completamente destruída, né? Dizimada. Então, esse pedido que eles fizeram, né? Que o sangue de Cristo caísse sobre eles e sobre os filhos deles, acabou ali trazendo consequências, né, na vida deles. Conclusão, versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Né? O açoitamento, como geralmente nós falamos, era um castigo terrível, né? Terrivelmente cruel. Por vezes, era um castigo fatal. Né? Muitas pessoas, ali nos tempos de Cristo, não resistiam aos açoites. Né? Ali era uma punição tão severa que, por vezes, era fatal, né? Matava ali o alvo daquele castigo. Os chicotes romanos eles tinham ossos e metais, né? Ali, justamente para dilacerarem a carne ali do castigado, né? Então, eles eram amarrados ali a um poste e eram punidos dessa forma, né? Muitas vezes os ossos ficavam à mostra e os intestinos também. Então, assim, irmãos, era uma situação muito difícil. E depois de passar por isso, Cristo ele foi levado, então, para a cruz, né? A última etapa, podemos dizer assim, do seu sofrimento, né? Ele passaria pela Via Crucis, então ele seria pregado no madeiro, né? Então, faltava pouco para que o seu sofrimento chegasse ao fim. E aí, irmãos, nós vamos ver algumas aplicações, né? Duas, na verdade, com base nesse texto. São aplicações bem breves, tá? A primeira delas é a seguinte: Cristo cumpriu as profecias. Né? O sofrimento de Cristo ele já estava escrito e determinado pelo Pai. Né? O sofrimento de Cristo fazia parte do glorioso propósito do Senhor. Deus ele tinha ali um plano de redenção e ele escolheu que o seu cordeiro, né, a sua ovelha muda, passasse então por esse sofrimento, fosse entregue aos tosqueadores, fosse ali em silêncio para o matadouro, né? Como ele mesmo, o próprio Cristo disse há alguns
versículos atrás, né, em Mateus 26, 56, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, Cristo tinha essa consciência. Olha, isso está acontecendo comigo para que se cumpra aquilo que os profetas falaram por intermédio do meu Pai, aquilo que os profetas falaram por intermédio do Espírito Santo. Ele teve essa percepção espiritual que os líderes religiosos não tiveram, né? Poderia ser diferente? Sim, irmãos, Cristo poderia ter feito diferente, o Pai poderia ter feito diferente. Como o próprio Cristo declarou há alguns blocos atrás, ele poderia pedir ao Pai. E o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mais de 72 mil anjos viriam em auxílio de Cristo, né? Mas Jesus, ele escolheu obedecer à vontade do Pai. E isso nos ensina muito. A segunda lição, ou aplicação, que eu aprendo com esse texto, é que o silêncio de Cristo nos fala muito, né? Por vezes, irmãos, Cristo ele trocou palavras com esses opositores, com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei, com os anciãos, com os sacerdotes. Mas nesse momento, Cristo guardou silêncio. E nós vimos um pouco sobre isso também quando o pastor ministrou ali no julgamento de Cristo diante do Sinédrio. Ali Cristo ele assumiu uma postura semelhante. E ali nós vimos que realmente, né, no grande julgamento, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, então tudo aquilo que estava encoberto, né, será então manifestado. E aquilo que verdadeiramente é justo, né, será então revelado. Né, e ali a hipocrisia, a maldade dos opositores de Cristo será então colocada em xeque, né? Por vezes, irmãos, o silêncio é a melhor resposta, né? Nem sempre vale a pena digladiar com palavras. As Escrituras dizem, Tito 3:9, evite discussões tolas, né? Foi um conselho, um direcionamento do apóstolo Paulo. E em Lucas capítulo 8, versículo 17, um texto que eu mencionei agora indiretamente, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Aqui são palavras de Jesus Cristo, tá bom, irmãos? No último dia, Cristo ele será manifestado justo e a maldade e hipocrisia desses opositores será então escancarada, né? A mesma coisa conosco. Se pessoas se levantam contra nós e com injustiça, né, apontam ali acusações contra nós, então, no último dia, Cristo ele então julgará todas as coisas e a verdade prevalecerá, porque não existem múltiplas verdades. Cristo é a verdade é uma só. Então, Cristo ele tornará essa verdade manifesta, né? Nada mais será encoberto, nada mais será oculto. Cristo ele revelará, trará à luz, né, todas as coisas e nós compreenderemos, né, ali de forma plena a verdade que ele mesmo, né, declara ser. Então, irmãos, recapitulando as duas lições que nós vimos, em primeiro lugar, Cristo ele cumpriu as profecias, né? Ele não fugiu ali daquilo que havia sido determinado pelo Pai para ele. Ele orou, né, para que fosse feita a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor foi que ele bebesse o cálice da ira de Deus, e ele o bebeu, né, até a última gota. Ele suportou ali o sofrimento, ele suportou, né, ali aquela cruz ali e toda a humilhação a que ele foi submetido, né? Na verdade, que ele se submeteu, né? E o último ponto é que o silêncio de Cristo nos fala muito, né? Por vezes é importante que tenhamos a mesma postura de Cristo, sabendo sempre que Deus é o nosso juiz e ele julgará todas as coisas de acordo com a justiça dele, e a justiça dele, ela é perfeita, irmãos. Então, basicamente seria isso. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que ele aplique em nós a sua palavra e que nos ajude ali a conduzir, né, o estudo desse evangelho até a reta final, para depois continuarmos com os próximos livros. Então, que o Senhor Jesus continue cuidando de nós, irmãos, que ele abençoe a sua casa, e é no nome de Jesus que eu desejo isso. Amém.